Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar do Embarcados. Vou pedir inicialmente para vocês que, se possível, falar se estão ouvindo bem, fazer um comentário aí no chat e dizer qual cidade vocês estão. Tá? Então, eu sou o Fábio Souza, serei o host aqui do webinar hoje. Hoje nós temos um webinar patrocinado pela Advantech Brasil, tá? E ela trouxe aí os seus parceiros, Intel e Microsoft. Então, são 3 tops multinacionais da área de tecnologias. Eles vão revelar o segredo do sucesso em um projeto embedded. Tá? Vai ser bem bacana. Então, eles vão apresentar um ecossistema de peso. Tá? Você pode usar seu projeto com hardware industrial, processador em nuvem e também com muita segurança. Então, os palestrantes eles vão dividir, tá, toda essa bagagem aí com a gente, experiências, já que eles têm aí no dia a dia de projeto que estão executando. Tá? Então, vai ser bem bacana. Vou convidar aqui a Patrícia da Advantech para introduzir os nossos palestrantes. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Fábio. Tudo jóia? Olá, pessoal. Tudo bem, e você? Tranquilo. Bom, pessoal, nós estamos aqui com o Valdemir Cambiusi. Ele é o diretor e arquiteto-chefe do MTC, que é Microsoft Technology Center. Ele tem mais de 20 anos de experiência na área de TI. Temos também o Fernando Godoy, que trabalha há mais de 6 anos na Intel e tem mais de 10 anos de experiência em projetos e análise de mercado. E, por último, nós temos o Júlio Garcia, o coordenador de engenharia de aplicações da Advantech. Ele trabalha há mais de 20 anos com a área de hardware industrial. O webinar será apresentado pelas empresas Microsoft, Intel e Advantech, exatamente nessa ordem. E cada empresa terá cerca de 15 minutos, mais ou menos, para a sua apresentação. Ao final, a gente vai abrir a sessão de perguntas. Então, todas as perguntas nós vamos responder ao final. Bacana. Então, pessoal, fique à vontade para enviar as perguntas aqui, interagir no chat, tá? Pode mandar perguntas que a gente vai filtrar e, no final, tentar responder a maioria. Caso fique alguma, a gente pode responder posteriormente, tá? Então, vamos lá. Bem-vindo, Valdemir, tudo bem? Opa, tudo bem, Fábio, como é que tá? Tudo jóia. Seja bem-vindo ao webinar e a palavra é sua. Legal. Pessoal, boa tarde, né? Obrigado pelo tempo, acho que vamos aproveitar bastante esse tempo que a gente vai estar junto, né? E essa discussão em torno de segredos de sucesso, de projetos, que passa muito por uma série aí de características, uma série de objetos que você tem que avaliar para garantir realmente que o projeto, no final do dia, entregue valor para a empresa, né? Então, eu vou falar um pouquinho de algumas boas práticas. Eu separei aqui algumas questões interessantes que eu capturei de projetos da consultoria da Microsoft para vocês. E, na sequência, a gente vai ter Intel e Advantech complementando bastante essa visão, né? Então, como o Fábio comentou, meu nome é Valdemir Cambiuti, eu estou como diretor hoje, arquiteto-chefe do MTC no Brasil, né? A gente está há 6 anos em operação aqui no Brasil, né? E aí, se você pegar, de modo geral, estou avançando aqui rapidamente, a gente tem mais de 50 MTCs hoje pelo mundo, né? E aí, o que acontece hoje numa MTC, né? No Brasil, a gente tem São Paulo e Rio de Janeiro, mas o que acontece tipicamente num MTC é praticamente mais de 1000 eventos ou discussões de arquitetura com empresas daqui da região, né? Essas discussões passam por várias definições de arquitetura, objetivos de projeto, e o que eu posso já antecipar para vocês é que muito da discussão tem passado também por projetos embedded por IoT, né? Se você pegar em material Microsoft publicado hoje, você vai ver aí que toda a plataforma Microsoft está separada em 4 grandes áreas de soluções, né? Modern Workplace, a parte de produtividade, Business Application, né? A parte de negócio, Dynamics e ERPs, né? Apps em infra, toda a parte de infraestrutura em nuvem, principalmente, e Data Platform e Application e Artificial Intelligence. Quando você pega Data and AI, né? Data Platform e AI, aí você vai encontrar uma série de componentes, tanto em nuvem como objetos para desenvolvimento, que suportam soluções de IoT, e se você pegar o agrupamento, está relacionado diretamente com Analytics. Ou seja, já o próprio modelo de embedded IoT como projeto
está dentro de uma área de data platform. Esse já é um primeiro grande insight que você pode já observar dentro da própria visão Microsoft para um projeto de sucesso. Tá? E ao mesmo tempo, repara, você vai ter aí várias indústrias, cada um de vocês, estou vendo a sala está bastante cheia, cada um de vocês pega projetos em várias diferentes indústrias. Uns estão mais focados em varejo, outro manufatura, outra área de saúde, finanças. Essas indústrias consomem de forma cross uma série de áreas de soluções, model produtividade, data platform, business application, infraestrutura. O IoT como projeto, solução, ou uma solução embarcada, um projeto embarcado dentro de um projeto de IoT, cross a essas várias indústrias. E a gente tem visto muito isso acontecendo via MTC. Né? Muitas discussões que nascem aqui, ou que a gente recebe o cliente trazendo, ele está em diferentes indústrias, praticamente todas as indústrias possuem alguma discussão em torno de IoT ou em torno de como que isso pode trazer benefício para o negócio. Então, até antes de a gente começar a falar, né, um pouco mais sobre objetivos de sucesso, ou até o que está como segredo de sucesso, vamos deixar de ser segredo, vamos falar para caramba, né? O que é, de fato, um impacto para um projeto de IoT, um projeto embarcado? E aí, hoje, muito até, eu tenho notado via MTC, muito mais o pessoal usando o termo solução de IoT do que a solução embarcada. A solução embarcada está dentro desse escopo maior. Mas a regra maior é uma boa definição. Tá? Se você procurar aqui, abre aí o seu notebook, entra no Bing e escreve lá definição de IoT, você vai achar umas dezenas, centenas de definições diferentes. Tá? Eu peguei uma aqui que eu acho bastante interessante, né, que ela comenta um ponto super importante de um projeto de sucesso. Primeiro grande cenário, transformar dados capturados do seu cenário em informação útil para o negócio. Isso parece óbvio, mas ele não é. Tem um total impacto para o negócio hoje. A maioria dos projetos que passam e que acabam tendo algum risco, porque focam apenas na parte da telemetria, ou a parte do hardware, ou a parte da conectividade, mas sem capturar o real objetivo de negócio, o real impacto de negócio. Então hoje você vai encontrar muita discussão em torno de projetos de IoT, muita discussão em torno de como que eu posso pegar um embarcado que já existe e adicionar ele numa solução maior, mas ao mesmo tempo você vê ainda em paralelo o hardware se tornando mais barato, cenários de conectividade presentes em várias regiões, né? Em latifúndio, mesmo dentro da cidade, você tem várias opções. O desenvolvimento é cada vez mais fácil, você tem muito framework, muita biblioteca, e o cenário de negócio está cada vez maior. Né? Então você já deve ter visto isso daqui milhares de vezes, né? Esse desenho tem variações, mas hoje existe uma pressão no time de negócio para que qual é o seu cenário, porque vai ter 50 bilhões de coisas conectadas. Então, qual é o cenário que vai ter alguma coisa conectada? Né? Só que qual é o impacto de negócio? Então, agora vamos pegar uma primeira grande regra importante, que é cenário. Por isso que eu botei aqui em negrito. Os principais projetos Microsoft de sucesso tiveram uma boa definição de cenário. Seja uma solução conectada embedded simples, seja uma solução altamente integrada. E aí, cenário, não tem muita mágica não, tá? Ou seja, qual é a indústria e dentro da indústria, qual o cenário de negócio está sendo automatizado, está sendo capturado via telemetria, está sendo colocado como predição. Aqui eu estou dando alguns exemplos. Se você pega saúde, né, e esses links são vivos, né, depois você pode clicar nesse link e você vai ter um material adicional. Mas você pode falar o seguinte, é uma automação hospitalar, é um tracking de equipamentos do hospital, pode ser automação de equipamentos propriamente dito de diagnóstico, pode ser a captura, né, de conforto do paciente, uma telemetria, um diagnóstico remoto. Então, cada um desses cenários vai ser importante porque ele vai determinar qual dado vai ser capturado pelo seu embarcado, pela sua caixa device. Isso é super importante e, em alguns casos, tem sido escapado no início do projeto. Né? Varejo, mesma coisa. Então aqui depois vocês vão receber esse material, mas em resumo você tem aí áreas de varejo que têm impactos diferentes, porque possuem um dado diferente. Seja uma análise de almoxarifado, de estocagem, seja uma parte de logística. Num cenário logístico você determina mobilidade, tamanho do equipamento,
durabilidade de bateria. Então, cada um desses cenários vai determinar não só o tipo de dado, o formato, como também qual o tipo de device associado. Manufatura, se você tem um cenário industrial, você não vai colocar, né, um Arduino embaixo de uma esteira no meio do porto manipulando soja, né, debaixo de um sol de 40 graus em Santos. Ou seja, você vai ter que escolher o correto equipamento para correto tipo de dado que você está trabalhando. Legal? Então, vários cenários. O cenário é o principal elemento. Quando você fala em cidades inteligentes, transporte e logística é fortemente um cenário que abre para uma série de outros e que captura tipos de dados diferentes na hora de você construir o seu projeto. Então, primeira grande regra que eu queria destacar com vocês é que define o cenário primeiro. O cenário ajuda você a definir o valor gerado pela solução. E isso é um fator de sucesso. O valor definido associa a informação que você está tratando. Você está medindo quantidade de água no solo da plantação de cebolinha ou você está medindo o número de vibrações numa esteira de soja no Porto de Santos, né? Aí você determina o dado e aí você determina a tecnologia. Qual é o tipo de device, qual é o hardware, se é industrial ou prototipação, qual é o tipo de sistema operacional que você está colocando que melhor aplica. Legal? Regra de sucesso número 1, cenário e valor de negócio, né? 2, desafio técnico. Então você vai ter sempre vários desafios técnicos, né, durante um projeto. Acompanho projetos aqui via MTC desde 2015, específicos de alguma forma com IoT, né? Antes disso tinha consultoria e tinha projetos diferenciados, né, mais ou menos hardware, mas você pode categorizar em 3 tipos aí. Ou você está fazendo um projeto embarcado, que é um device esperto, né? Então ele está um pouquinho mais robusto em termos de autonomia, de segurança. Então esses smart devices têm aí mais de 30, 40 anos de história, né, muito antes de falar em IoT. E você pode ainda pensar em soluções conectadas. E essa solução conectada, aqui tem um tricking, né? Por que tem uma diferenciação hoje? Você começa a perceber discussões separando uma solução conectada de uma solução de IoT. Por que isso? Simplesmente para colocar amplitude do projeto. Uma solução conectada pode não necessariamente, né, pode simplesmente não consumir informações de sistemas externos. Então eu posso ter uma solução conectada que me fala qual que é a telemetria, a temperatura do braço mecânico de um portainer, de um carregador de container no porto. E só. E eu consigo receber isso num painel, um CNC ou qualquer um painel de visibilidade. Numa solução de IoT, eu começo a esperar integração. Então, esse desenho aqui ele é bastante lúdico nesse aspecto, né? É o cenário capturado, onde você tem aqui do lado esquerdo dados e modelos de dados que determinam sensores diferentes que você vai usar, e aí isso constrói a sua caixa device, suportando aí os seus dados. O protocolo de conectividade, qual é o modelo de conectividade que você vai usar, e na sequência, qual é a plataforma de IoT que você está usando, que componentes você está colocando, né? Repara, é coisa pra caramba, parece que é coisa pra caramba, mas é coisa pra caramba mesmo. Se você pensar em devices, qual é o modelo de device que você está utilizando? Aí eu estou colocando aqui um catálogo Microsoft, ela tem, né, certificados inúmeros devices, inclui Intel, Advantech, mas você pode estar construindo um device que vai ser certificado para alguns tipos de cenários, né, que capturam dados de um campo, de um cenário específico. Super importante a definição do cenário. Ao mesmo tempo, quais são protocolos e sistemas operacionais que estão relacionados a esse device? Existem vários, não existe um padrão. E isso também é característica do contexto que a gente está falando de IoT hoje. Cada indústria e cada cenário exige algum tipo específico de dado de telemetria e por isso que você tem tantas opções. Você não vai ter todas elas no seu embarcado, você vai escolher o melhor que melhor atende o seu cenário. Isso é um grande desafio técnico, né? Mas uma coisa, Microsoft, o sistema, você pega o Windows 10, eu tenho algumas opções em função do tipo de form factor de device que está embarcado, seja um IoT Core, um mobile ou um enterprise, né? E aí vai mudar características de execução desse device. E por último, até super importante, qual é a exposição à conectividade?
Qual que é a faixa de atendimento? É um device próximo ou é alguém que está no meio de um latifúndio de cana, né? Então, qual é o tipo de conectividade, de alcance que você precisa para você ingerir o dado desse device que está fora? E você vai ter várias opções, Sigfox, LoRa, Zigbee, Z-Wave, e cada uma delas vai determinar o número de volume de dados de telemetria que você vai capturar ao longo do projeto. Então, o que a gente tem observado bastante é que, no final, você resume esses desafios técnicos no modelo de dados. Então, regra de sucesso número 2, define primeiro o modelo de dados associado ao seu projeto, ao seu cenário. Esse modelo de dados vai ajudar na construção da solução técnica, que é a determinação do hardware, do protocolo, do número de mensagens que você vai transitar, se é bidirecional, se é unidirecional, só em digestão. O modelo de dados determina tudo. E a partir dele, você tem o impacto do desafio de negócio, né? Quando eu falo desafio de negócio, parece óbvio, mas você pode estar pensando o seguinte: o seu projeto de embarcado tem duas opções. Ou ele faz redução de custo na obra, ou ele aumenta a receita no negócio. Percebeu? Mas quando você faz esse tipo de abordagem, você começa a posicionar o seu projeto num cenário diferenciado. Ele está atrelado a uma redução de custo na operação, ou ele está atrelado diretamente a um aumento de receita. Tipicamente, os projetos de mercado hoje, muitos dos que passam aqui pelo MTC, por exemplo, eles têm essa cara, né? É um projeto, é um e-business que pode ter um marketplace, um consumer to consumer, um business to business, usando tecnologias tradicionais de web, né? Isso é muito comum. O que está acontecendo hoje, principalmente pensando em IoT e projetos embarcados, é que começa a entrar um entrante nesse modelo, tá? Tem coisas sendo consideradas para o impacto do negócio. Adivinha? É o seu projeto embarcado, né? E aí, nesse aspecto, algumas tecnologias são importantes, por isso que ele não pode ser apenas uma solução conectada. Os maiores projetos Microsoft, com grande impacto de negócio, consideram redes sociais, aspectos de mobilidade, exposição do dado através de uma app, por exemplo, uma BioApp, consumo de nuvem obrigatório, a nuvem dá o motor de alta escala, alto volume para esse cenário de coisas conectadas. E o mais interessante aqui, inteligência em cima de Big Data, né? Podia mudar o nome para serviços cognitivos. Serviços cognitivos hoje é um motor violento de impacto, de geração de valor para projetos de IoT e projetos embarcados. Então, como é que você conecta a imagem que você capturou na sua câmera com uma visão computacional que identifica, por exemplo, o numerário que está na placa, que faz um OCR, ou que faz, por exemplo, um reconhecimento de sentimento de uma pessoa que é capturada numa vitrine. Então, regra número 3, solução de IoT tem que considerar sistemas externos desde o início, ou mesmo outras soluções de IoT que estão paralelas ao projeto. Sem isso, você tem minimiza o valor agregado ao projeto, porque pode ser sempre muito grande. Legal? Legal, então assim, para acabar, a última regra importante, considera uma plataforma, né? Então aqui, o que a Microsoft está fazendo em relação à IoT? Basicamente, soluções de IoT são nativamente nuvem no alto volume, né? E aí por isso você considera uma plataforma de nuvem como a Microsoft pela abrangência, pelo impacto. Então o seu projeto nasce no Brasil, mas ele rapidamente pode ir para o mundo, porque você tem uma nuvem global que pode suportar o cenário, né? Você tem hoje a capacidade open source nativa em plataforma Microsoft, né? Então, super interessante ter esse ponto, né? Não interessa se você está usando open source, ao contrário, a Microsoft ela nunca foi na vida tão aberta quanto hoje. Por quê? Porque basicamente em projetos de não só IoT embarcados, mas hoje em qualquer projeto de indústria, você tem open source e hoje a Microsoft praticamente certifica todas as plataformas em nuvem para suportar o projeto da melhor maneira. E um aspecto que é importante falar também é segurança. E segurança em projetos de IoT é um tema à parte que passa por certificação, que passa por regulações internacionais. Você está vendo aqui, depois você pode consultar ainda o Trust Center, né? O site, você é atualizado regularmente
todas as principais certificações da plataforma de nuvem Microsoft. O que você ganha por herança quando você tem um projeto específico. Então, por exemplo, você está fazendo um sistema embarcado para a área de saúde e que usa protocolos RIPA. Beleza, já tenho a certificação no data center que é exigido, por exemplo, por um órgão americano. Então, assim você consegue entrar em mercados sem precisar certificar o seu data center, que é um custo caro. A Microsoft já fez isso para você. Né? Por último, aqui um desenho rápido, a plataforma é gigantesca. Então, a regra principal é, não reinventa a plataforma. Escolhe uma plataforma que já existe, que já te suporta da melhor maneira possível. A Microsoft tem aí Analytics, IoT, uma caixa que está em destaque aqui, só para suportar projetos de IoT. Então, a regra número 4, qual que é? Escolhe um parceiro, não constrói do zero se você já tem disponível. Foca no cenário de negócio do seu embarcado. Tenta consumir o mais rápido possível frameworks existentes e de grandes players. Assim você consegue ter uma sobrevida, né, um roadmap legal de suporte para o seu projeto. Bacana, pessoal? Então tá aqui, fechando já, a gente falou de rapidamente, né, 4 grandes regras de sucesso. Dá para estender essas regras em outras frentes, né, outros cenários, mas que são super importantes porque, em resumo, o cenário é a sua vida, né? Ele determina o valor gerado por sua solução. Com isso, você determina o modelo de dados que te ajuda a definir a tecnologia, né? O número de volumetria que você tem, a frequência de leitura, por exemplo. Né? Sistemas externos, por que não consumir? Senão você só tem uma solução conectada e que pode ser muito boa, né? Pode ser bem legal, não tem certo ou errado. Mas você tem um impacto maior para o negócio quando você consome soluções externas. E por último, não constrói plataformas do zero. Né? Não faz frameworks de desenvolvimento. Consome um que já existe, porque de fato isso é o que vai te dar ganho, vai te dar velocidade para você rapidamente fazer o melhor projeto que impacta o real negócio que você está executando do que fazer adjacentes ou reinventar a roda a todo momento. Bacana, pessoal? Conta com a gente vai estar aqui aí ao longo do dia, vai ter a sequência agora, né, o Fernando falando um pouco mais de impacto de IoT, mas aqui tem bastante cenário que acho que dá para vocês resgatarem ao longo do tempo para fazer um super projeto de sucesso. Legal, Fábio? Passando então a bola agora. Muito bom, para Fernando. Obrigadão, legal, pessoal. Muito legal. Pessoal, fiquem à vontade para enviar as perguntas, tá? No final a gente vai direcionar aí para os palestrantes. E fiquem tranquilos também que a gente vai disponibilizar a apresentação. Então, é um pouco rápido aqui, mas vocês vão ter materiais para usar depois. Então, agora vamos convidar o Fernando Godoy, da Intel. Olá. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, tudo bom? Seja bem-vindo ao webinar e fique à vontade aí para a sua apresentação. Tá, joia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado por comparecer ao nosso webinar. Poder ouvir um pouquinho sobre internet das coisas, um pouquinho de mercado. O que vocês ouviram bastante, uma palavra que vocês ouviram bastante na palestra aí do Valdemir, que é dados. Eu vou falar mais um pouquinho, tá? É um foco da Intel falar de dados. A gente vem falando que a gente agora também é uma empresa voltada para dados, então vocês vão ouvir um pouquinho mais dessa palavra ao longo da minha apresentação. Intel, nós ajudamos a construir o futuro. Quando é nós, não somente Intel, mas nós, parceiros, seja Advantech, seja Microsoft, seja vocês aí do outro lado, com a parte de desenvolvimento da aplicação, né, com a combinação desses componentes que vão desenvolver realmente uma aplicação dentro de cada segmento de internet das coisas. A minha apresentação vai ter o foco em mostrar como a Intel vê essas oportunidades de IoT, em como vê o mercado e as oportunidades que tem dentro do mercado para cada uma delas e como a gente está posicionando nossas tecnologias para atender cada um desses mercados. Tá? Outro ponto é como vocês vão poder monetizar amanhã. Então, vocês vão ter que pensar em como trabalhar esses dados agora e monetizar amanhã. Como gerar um modelo de negócio que pode ser disruptivo, né? Ou para trabalhar com os seus clientes. Então, a transformação digital ela é inevitável. Tá? Então, falando um pouquinho aqui dos números, né?
4,3 trilhões é a projeção de receita. Isso aqui é de dólares, tá? E de acordo com essas pesquisas que estão aí embaixo, tem Gartner, tem KPMG, falando um pouquinho desses números, mas é um volume muito alto para todo o ecossistema. Então, tem muito mercado para todo mundo, para todo o ecossistema. 40% são os negócios das top 20 líderes aí da indústria em cada segmento, serão interrompidos em 2018, porque vai haver uma disrupção do modelo de negócio. A gente já vê acontecendo isso com o mercado de táxi, a gente já vê acontecendo com outros mercados de hotelaria. Essa transformação digital ela é inevitável e nós estamos vivenciando isso, nós estamos vivenciando uma transformação da indústria. Ou a gente abraça isso, ou a gente vai acabar ficando fora, né? São 140 milhões dos trabalhadores tradicionais potencialmente podem ser substituídos por robótica cognitiva até 2025. Então, a transformação do trabalhador também vai mudar. A gente já vê uma nova função, que é o analista de informação, o cientista de informação, que tem que entender como trabalhar esses dados que são coletados, né? Porque o IoT não é mais uma visão. Ele já está provando em diversos segmentos. Aqui a gente está mostrando um pouquinho de agricultura, um pouquinho de indústria, de manufatura e segurança, que a adoção disso é inevitável, né? O Gartner calculou também que até o fim de 2016, 56% de provedores de solução já haviam implementado alguma solução IoT. Seja ela uma prova de conceito, né, ou seja já uma implementação em alguma grande indústria. E que até 2020 é estimado que tenham 212 bilhões de sensores conectados. Esses sensores vão estar conectados através de 50 bilhões de dispositivos que vão transmitir essas informações, né, e esses dados, essa previsão chega a 44 zettabytes de dados no mundo. Então, mensagem, dado é o novo petróleo. Né? A inovação vai além de armazenar essas informações, é você trabalhar essa informação e esse dado gerado pelos sensores. Quando dizemos que dados é o novo petróleo, ele quer dizer que é a nova moeda de câmbio. Né? O petróleo e seus derivados foram fatores aí que mudaram, desencadearam várias inovações. O carro é um exemplo dele, e o próprio carro, o automóvel, ele está sendo uma chave agora na disrupção para a questão de IoT também. Né? Então a gente está vendo aí carros cada vez mais conectados, carros gerando mais informação, e pode ser chave aí na transformação de IoT. Isso não vai ser diferente no segmento, em outros segmentos, né? Quando a gente fala dos smarts, aí tem a automação e inteligência predial, e automação e inteligência do setor do agronegócio, que é um grande adepto de novas tecnologias. E o agronegócio, nós brasileiros, a gente vê que é uma coisa que driva muito o negócio no nosso país, área de transporte e as cidades inteligentes. Tá? Isso tudo para gerar uma melhor experiência ao consumidor. Essa melhor experiência vai ser em qualquer segmento. E essa experiência só vai acontecer quando você coleta mais informação e não só armazena ela. Você processa, entende o que você tem que fazer com aquela informação. Um carro autônomo não vai ser inteligente sozinho, ele vai precisar de outros fatores em volta dele para gerar essa melhor experiência. Aqui nesse slide eu mostro um pouquinho o que é a nossa estratégia da Intel num guardanapo, né? Como a gente coloca todas essas soluções e tecnologias de uma forma mais clara. Então eu vou começar falando um pouquinho da nuvem, que é a tendência que alavanca aí a concentração e processamento dos dados, que será crucial para o mundo para um mundo mais inteligente e conectado, né? Do lado de baixo vocês estão vendo as coisas, e essas coisas podem ser dispositivos, podem ser sensores e podem ser pessoas. Né? Todo mundo aí vai gerar informação. E de uma forma que você conecta de um lado para o outro essa informação. Não adianta nada você não conectar
essas duas pontas, a nuvem e as coisas. Um grande pilar aí da Intel é a questão de rede 5G, que pode ser a chave para mudar, para ter essa transformação de conexão, uma conexão, vamos dizer assim, um mundo sempre conectado. Aí no meio são tecnologias de aceleração. A Intel tem investido muito em novas tecnologias, em novas soluções, junto com soluções de FPGA, Altera, que agora é parte da Intel, né? E memória Intel Optane, que é uma disrupção da Intel em tecnologia de memória com 3D Crosspoint. Começando falando aqui de questão de data center, né? Como foi mencionado anteriormente, não são só as coisas, você tem que pensar também na solução que está indo na nuvem processando essa informação. A IoT não é só o dispositivo na ponta, o conceito IoT, ele engloba o sensor, o dispositivo que processa local, a rede, a conexão e também a solução na nuvem, porque essa solução ela tem que processar toda aquela informação que vai ser gerada, né? Aqui a mensagem é que o data center vai operar em real time, né? Essa evolução para onde a gente está levando os data centers. Primeiro, ele vai mover aí de cobre para luz, então toda interconexão, toda comunicação ali é movendo o cobre para a luz pela questão de transmissão, a quantidade de transmissão de informação, seja em banda, seja em velocidade, com a tecnologia de photonics, né? Isso pode ser no switch, pode ser no hardware. A evolução radical com tecnologias de armazenamento, como os chips de 3D Crosspoint que eu mencionei anteriormente, que vai habilitar essa evolução na captura e armazenamento dos dados, né? E também no streaming desses dados para ele ser realmente real time, diminuir essa latência que você tem hoje de comunicação com os servidores e entre os servidores. Tá? Em segundo, a gente está mostrando aqui Box to Rack, que é a evolução das nossas arquiteturas de caixas individuais, caixas de armazenamento, caixas de rede, caixas de processamento, para uma solução que é chamada de Rack Scale, né, que são arquiteturas escaláveis para melhor customizar esses data centers de acordo com demanda solicitada pelos clientes. Então, cada solução que envia essa informação para a nuvem, ela em momentos ela pode pedir armazenamento, em momentos ela pode pedir mais processamento de rede, em momentos ela pode pedir mais processamento daquela informação. Então, isso tem que ser uma forma escalável, de forma que você faça isso mais transparente para o cliente, de forma que seja transparente para os provedores de solução, né? Ele não tem que ficar preocupando em ligar lá e contratar o serviço ou outro, ele já tem isso escalável. E terceiro, seria a questão aí da transformação de sistemas de refrigeração fan, né, refrigeração por ar e dissipação tradicional, para uma dissipação com água, né, com a dissipação líquida. Porque o que acontece não é surpresa que o gerenciamento de energia é um dos maiores desafios para ganhar escala, né? Vocês estão vendo bastante coisa aí por questão de Bitcoin, farming de Bitcoin e tudo mais. A grande dificuldade está no quanto isso esquenta, o quanto isso gasta de energia, como que você vai fazer o melhor gerenciamento dessa energia. Então a gente está trazendo novas tecnologias para esse gerenciamento para poder escalar melhor essas soluções. Então a gente falou do data center, agora o 5G, o como conectar essas coisas, né? Então tem aí a evolução 2G, 3G começa a ter mais dados e revolução de aplicativo, no 4G explode essa quantidade de aplicativo, né? E explode a quantidade de dados e vídeo que a gente está usando através de celular, vamos colocar celular como uma forma mais genérica, que é o modo que hoje que a gente comunica, e começa a conectar os carros, né? Começa a conectar algumas outras coisas, algumas coisas específicas estão começando a conectar. Qual que é o problema gerado com isso?
a banda. O sistema hoje ele não suportaria tudo conectado. Ele não suportaria a quantidade de usuários, ele não suportaria a quantidade de banda necessária por quantidade de informação. Então a rede 5G chega aí para ser disruptiva na questão de habilitar esse ecossistema, habilitar o IoT de forma a escalar de escalar isso como nunca visto, né? Conectando tudo. Aqui eu coloquei uma palavra não tão bonita assim, inteligência ubíqua, mas a inteligência é o termo que está se utilizando para esse conjunto de palavras, né? Ubiquitous Intelligence, que é a inteligência recorrente contínua para todas as esferas, né? Você olhando todas essas palavras, isso está acontecendo não só no servidor, isso está acontecendo no fog também, né? Agora já tem um novo termo que não é só a nuvem, tem aí a neblina, e você precisa de um aprendizado, você precisa de fazer a parte analítica, isso na ponta, assim como mencionado na palestra, no palestra anterior. O data center ele não vai ser o único núcleo de inteligência, ele vai ser o principal, né, pela quantidade de coisa que ele vai poder processar, mas a rede com maior banda, ela vai poder processar isso localmente também. E o que a gente vai vivenciar nos próximos anos é essa explosão de dados, né? Uma explosão de dados e análises mais sofisticadas daquela informação. Então aqui tem esses dados também específicos para a América Latina, tá? Que a gente prevê 1 gigabyte por dia na América Latina, 20 gigabytes por minuto, 40 gigabytes no mundo e 200 gigabytes por minuto para a questão de VR, né? Soluções de VR para você processar em game, para você processar em diversas aplicações que estão surgindo aí. Os drones também é um ponto que a gente colocou os 20 gigabytes pela quantidade de informação que ele precisa coletar de GPS, de localização, de obstáculos ao redor dele para não ocorrer nenhum problema, não ocorrer nenhum acidente, assim mesmo com os carros. Com os carros eu vou mostrar no próximo slide. Quando eu falei em melhor experiência para o usuário, é isso daí, né? A gente não está simplesmente falando a questão de quanto que vai custar o carro ou o quanto a Intel vai ganhar com o carro. A questão é o quanto vai salvar de vida para o usuário, né? Você conectando tudo, por isso a gente fala 2035 e 2045, é porque não adianta um carro autônomo andando na estrada, sendo que outras pessoas estão controlando os outros carros e podendo cometer algum equívoco, né? Então, essa é uma expectativa do que a gente tem de salvar vidas entre 2035 e 2045, tendo veículos autônomos, né? Aí, então, do lado direito você vê a relação de monetização, mas essa monetização é redução de gastos, tá? Com segurança pública relacionada a acidente. Então, sempre que acontece acidente, tem a questões de seguros. Os consumidores utilizar esse tipo de coisa as a service, a mobilidade as a service, né? Então tem um novo negócio para acontecer. Se os taxistas estavam bravos com o Uber porque estava roubando o negócio deles, imagina lá na frente o motorista do Uber do que ele vai poder reclamar, com quem que ele vai poder reclamar, né? Nesse slide eu mostro as tecnologias, então, que estão por trás disso, tá? As tecnologias da Intel. Então você vê na parte de cima, deixa eu ver se eu consigo sinalizar aqui. Aqui a gente tem os processadores, tá?
aqui em cima. Então, não só processadores, mas como FPGAs, como VPUs também, como o Movidius. É um conjunto de software e hardware, software e processador, tá? Então, todas essas ferramentas vocês encontram facilmente no site da Intel, não é difícil. O link a gente passa agora aí através do chat, mas é o software.intel.com. Tem kits de desenvolvimento para cada uma dessas tecnologias e essas tecnologias para você incorporar na sua solução para qualquer experiência, tá? Seja uma experiência de uma nova tecnologia com drone, com segurança, com processamento de imagem, com analíticos de remoto, né? Ou na indústria. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Fábio fazer a próxima transição. A gente continua online para receber as perguntas de vocês e aprofundar nos próximos casos. Legal, Fernando. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação, excelente conteúdo. E agora eu convido o Júlio Garcia, da Advantech, para continuar para o próximo slide. Só um recado para o pessoal. Fiquem à vontade para mandar as dúvidas no chat, tá? A gente vai ter um tempinho no final. E caso alguém, eu vi um comentário aqui sobre o certificado, alguém precise realmente do certificado, no final a gente vai explicar alguma forma para vocês conseguirem isso, tá? Então fique até o final que a gente vai dar um recado. Seja bem-vindo, Júlio. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, pessoal. Fique à vontade para a apresentação. Tá joia, obrigado. Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês. É um pouco, assim, intimidador falar depois dessas duas feras aí que falaram para a gente, o Valdemir e o Fernando, mas a ideia é que a gente agora contemple o cenário de negócios, o cenário de tecnologia, com onde a gente realmente pode aplicar. Onde eu acho um hardware que faça tudo isso que foi falado anteriormente, né? Porque o conceito fica até simples a gente entender como a gente faz as aplicações, como eu gerencio esse dado, como eu transformo esse dado em informação, né? Isso faz com que eu tenha valor nesse dado gerado. Porém, se eu não tenho uma confiabilidade desde a aquisição desse dado até ele chegar na nuvem para minha manipulação, todo o meu investimento cai por terra, né? Então, a ideia é a gente mostrar como eu identifico esses cenários e qual tipo de equipamento eu uso em cada tipo de cenário, né? Então, já falamos um monte do que é a internet das coisas, o que é a IoT, mas o que fica na nossa mente eu estou realmente conectado ou eu só estou coletando dados e enchendo um HD de informação que eu não sei como manipulá-la, tá? A ideia é que nós tenhamos hoje, pelo menos uma breve noção do que fazer com esses dados gerados, que eles se tornem informações úteis para os nossos negócios. Então, quando a gente fala de dispositivos conectados, por exemplo, não é simplesmente ele estar conectado a uma internet, né, jogando um dado para uma nuvem que muitas pessoas entendem como um grande HD. Na verdade, aí é a ponta do iceberg onde eu começo a transformar os dados que eu coleto em informações, né? Hoje, nos cenários que a gente enfrenta no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não percebe, mas desde o momento que eu saio de casa, né, com o meu celular que tocou meu despertador, me fazendo levantar, me levando as minhas ações diárias, meu transporte, né, os semáforos que eu utilizo para chegar até o trabalho e as demais ações já estão conectadas e transformando dados em informações para que as coisas realmente fiquem mais inteligentes. Então, a gente pode concluir um pouquinho que Internet das Coisas, ou IoT, é dar inteligência à conectividade. Agora, quando eu decido, né, montar um projeto de IoT, depois que eu decidi o cenário, eu sei o que eu vou fazer com ele, eu sei qual é a minha necessidade, na verdade, eu preciso começar a colocar as coisas de acordo com que elas funcionam corretamente. Então, quando eu decidi o cenário, eu preciso me adequar a todos os dados que eu vou coletar.
Então, se eu estou numa indústria, os dados que eu vou coletar dessa indústria, eles são, até que ponto eles vão me gerar informação? Dado por dado, ele pode ser só analisado para uma manutenção simples. Tá? A partir do momento que eu pego esses dados, transformo ele em informação e eu vejo o quanto eu posso melhorar, por exemplo, o meu rendimento da empresa, isso torna-se sim o petróleo, como o Fernando falou anteriormente. Porque ele tem um valor em cima desse dado. Com isso, se eu tenho um valor, um petróleo na minha mão, um valor agregado muito grande, eu preciso garantir que esse dado ou essa informação não se perca no meio do caminho. Eu posso ter uma qualidade de sensor muito boa, mas no meio do caminho essa informação se perde ou ela chega distorcida. E não é a função do IoT. Então, quanto mais refinado eu tenho esse dado, melhor eu tenho as informações e melhor eu tenho um ganho com isso. Tá? Então, nesse cenário que a gente vê aqui, a gente vai ver que desde a coleta, a manipulação local, até a chegada na nuvem, a gente tem um processo bastante grande para decidir que tipo de hardware ou como escolher esse hardware. Tá? Como eu disse, a gente tem em qualquer cenário, em qualquer situação hoje, as coisas conectadas. E eu posso ter essas informações desde o meu smartphone, né? Quando eu saio de casa, eu já tenho essas informações desde temperatura, trânsito e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu faço com que as coisas do meu trabalho se tornem dados mais concretos para que eu consiga evoluir no meu processo. Então, aqui são os grandes desafios. Todo projeto de IoT, ele enfrenta uma complexidade muito grande, porque as soluções nem sempre são simplificadas, ou se eu estou pegando, por exemplo, uma área automatizada mais antiga, ela só tem automação, ela não tem inteligência ainda. E eu preciso fazer com que essas coletas diferenciadas sejam padronizadas, onde está o grande desafio. Segundo, a integração. Em alguns processos automatizados eu tenho várias soluções de vários fabricantes. Fazer com que todos se conversem também é um desafio muito grande. Muitas vezes eu vou esbarrar com os recursos. Né? Cada tipo de dado ele é elaborado de uma maneira, através de um protocolo ou de um tipo de comunicação. E também eu tenho que padronizá-los todos para que eu tenha uniformidade nos dados, e com isso eu vou chegar no último desafio, que é a segurança. Porque senão eu não tenho controle desses dados trafegando. Hoje, a estrutura da Advantech, como ela trabalha dentro de um processo de um projeto de IoT? Então, eu pego, né, olhando na parte de baixo dessa figura, são os elementos que vão capturar os dados que eu quero manipular, que eu quero transformar em informação. Então, desde uma temperatura, de um sinal de vibração, de um sinal de uma velocidade de vento, isso tudo é o dado que eu vou transformar em informação e vou deixar ele inteligente. A partir da conectividade, seja ela LPWAN, né? Então temos aí toda a tecnologia de alta frequência, de baixa frequência de longa distância ou alta frequência com uma distância menor, chegando aos equipamentos que fazem um pré-processamento local, né? Onde nós chamamos de gateway. Esses gateways são responsáveis, por exemplo, por traduzir alguns protocolos que cada tipo de dado gera. Então, eles vão começar a traduzir isso para que a nuvem entenda. Tá? Por que a nuvem? Para que a nuvem entenda? Porque hoje, os dados que sobem, que eu pego, por exemplo, de um sensor de temperatura, os dispositivos de nuvem não conseguem entender que aquele dado, por exemplo, está marcando 30 graus. Eu tenho que fazer com que eles sejam padronizados dentro de um protocolo, né? Esse protocolo seria como se fosse uma linguagem onde todo mundo se entende. Tá? Então, olhando um cenário como este, eu tenho várias situações que recebem os dados de formas totalmente diferentes. E para isso a gente precisa padronizar.
porque senão eu não consigo ter uma hegemonia nos dados a hora que for fazer uma inteligência desses dados transformando em informação. Quando a gente fala da coleta, o tratamento e a manipulação, aí sim a gente está falando da inteligência do dado. A parte do tratamento do dado, né? Esse dado, quando eu faço a tradução dos protocolos, é muito importante que eu tenha uma confiabilidade nos hardwares que eu estou utilizando. Então, como foi falado pelo Fernando e pelo Valdemir, quando eu sei o cenário, eu preciso só fazer uma prototipação. Ok, eu vou fazer um ensaio de laboratório para prover uma solução que eu vejo no futuro. Mas esse mesmo hardware que eu vou utilizar não pode ser utilizado no campo. Porque cada ambiente exige uma certificação específica, ele exige uma robustez necessária. Quando a gente está falando de robustez, temperatura de operação, vibração, se ele suporta algum tipo de choque, se ele possui alguma proteção contra respingos de água ou jatos de água. Tudo isso faz com que eu escolha o hardware da maneira com que ele vai ser utilizado. E como isso ocorre até chegar na nuvem, né? Então, do lado da esquerda para a direita, eu estou coletando meus dados, eu estou fazendo a conexão dos protocolos, aí eu começo a padronizar, seja ele Modbus, usando um OPC, CAN bus ou ODBC, aí eu passo tudo isso para a MQTT, uma das linguagens de nuvem, né? Aí, essa linguagem de nuvem eu vou jogar tudo no mesmo padrão dentro da nuvem. Essa nuvem, ou esse grande HD, que é onde eu recebo esses dados e transformo ele em informação, dando inteligência para que eu consiga ver no meu campo o que está acontecendo, ela ocorre das mais diversas formas de conexão. Então, eu posso ter uma conexão Wi-Fi, eu posso ter uma conexão 3G, 4G, 5G, LoRa, Zigbee, não importa. Para nós, ele é transparente, a forma com que ele chega até a nuvem. Contanto que eu tenha confiabilidade nos dados que chegam até lá. A nossa principal preocupação eu preciso ter confiabilidade do dado que eu estou coletando e quando ele está chegando até a nuvem. Para isso, a Advantech possui um time bastante grande e focado para entender a necessidade do nosso cliente, vamos chamar assim, ou do nosso provedor de solução. Por quê? Cada equipe tem plena convicção de entender o que cada projeto necessita. Então, é um projeto de agro, eu vou até o local, eu entendo o que meu cliente precisa coletar, porque mesmo quando a gente fala de um cenário, são várias soluções diferentes que podem ser aplicadas. Na hora que eu vou dar alguns exemplos no final, um deles possui 2 automações com 2 coletas de dados, 2 projetos de IoT em uma só solução. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, o agronegócio hoje é muito promissor. Mas dentro do agronegócio, o que eu vou fazer? Eu vou fazer só medição de pH de solo, eu vou fazer, por exemplo, medição de umidade para saber se eu preciso fazer irrigação ou não, ligado com ao clima, se eu vou chover amanhã, eu posso ligar ou não ligar a irrigação. Então, é muito mais que isso. Cada parte é um projeto de IoT dentro do mesmo agronegócio. Para isso, quando eu entendo o que o meu cliente precisa, eu tenho várias áreas dentro da empresa onde eu consigo identificar o melhor produto. Né? Para que eu escolho o melhor produto? Porque aí eu tenho certeza que, por exemplo, se ele estiver dentro de um veículo, ele não vai ter nenhum dano quanto à alimentação, nenhum dano quanto à temperatura que vai trabalhar. Ou se esse equipamento estiver submerso a água, por exemplo, eu tenho certeza que ele vai trabalhar 24/7 sem nenhum tipo de problema. Ou se ele estiver numa condição enclausurada, também eu vou ter plena convicção que ele vai trabalhar sem nenhum tipo de dano, e esse dano significa prejuízo no meu negócio.
quando eu tenho um equipamento parado, quanto custa, né, ou quanto eu deixo de ganhar no meu negócio. Então, quando eu faço as escolhas, né, então eu penso do lado esquerdo, o tipo de plataforma que eu vou utilizar, que é o que a gente chama de form factor. Esse form factor se denomina através, muitas vezes, do espaço físico que eu tenho para integrar o produto, mas também a necessidade do meu ambiente. Juntando a isso aos módulos que eu utilizo, porque muitas vezes o equipamento padrão ele não me disponibiliza, por exemplo, de uma conexão Wi-Fi. Mas eu preciso, para que ele funcione a contento, um módulo Wi-Fi com todas as certificações e modulações necessárias para que esse produto fique 100% em uso. Então eu posso fazer essa instalação. E junto a isso, todas as certificações que o mercado exige, tanto nacionais como mundiais. Do lado direito, as aplicações. Então, desde a inteligência do meu hardware, onde eu posso fazer a auditoria do meu hardware, auditoria do meu parque instalado, eu posso ver as condições que meu hardware está trabalhando, então desde temperatura de trabalho, armazenamento, o quanto eu uso de memória, a vida útil desse armazenamento, bem como os sistemas operacionais que eu utilizo dentro dele. Então eu posso fazer, se eu tiver que fazer uma intervenção remota, através de um KVM, então tudo isso é através dessa aliança WisePass que eu consigo fazer um monitoramento remoto de todo o meu parque instalado. Aqui eu vou mostrar 3 soluções, que na verdade vão acabar sendo 4, porque essa, por exemplo, a solução de câmera fria, ela possui 2 soluções de IoT em um só equipamento ou em um só veículo, por exemplo. A primeira delas, utilizando o que a gente chama de Track 674, eu faço o controle da minha frota de caminhões. O que é fazer a controle de frota? O controle de frota ele vai desde do geoposicionamento do veículo. Através do geoposicionamento, eu sei se o meu motorista ele seguiu a rota que eu defini para ele, se ele não está saindo, se ele está indo corretamente ao destino final. Junto a isso, através das conexões CAN bus, por exemplo, eu faço a telemetria do caminhão, eu sei o quanto que ele está acelerando, se ele está consumindo muito combustível, se ele está fazendo uso indevido do veículo. Então, essa é a parte da gestão da frota. Em conjunto com a solução de frota, esse caminhão, por exemplo, ele é um caminhão de câmera fria. A carga que eu utilizo, além de valiosa, ela tem um agravante de ser perecível quanto à temperatura. Então, o que eu faço? Eu tenho que também fazer a telemetria e o controle online dessas informações. Então, dentro da câmara, eu tenho uma câmera para fazer o controle, inclusive de abertura de porta, se ela tem a temperatura adequada para o material que está lá dentro. Junto a isso, eu faço a telemetria junto, por exemplo, monitoramento de pressão dos pneus. Por quê? Se eu tenho um problema de pressão de pneus, ou algum furo, alguma coisa do tipo, que vai atrasar a minha entrega, eu posso acionar um plano B, por exemplo, para que essa carga não se perca. Tá? Em paralelo, eu tenho, por exemplo, a temperatura do motor e o consumo de combustível que vai na telemetria da solução anterior. Então, isso faz com que tanto o meu cliente final, que ele vai ter a certeza que o equipamento, o material que ele comprou vai chegar em perfeitas condições, bem como o patrimônio da empresa de logística, ele está monitorado para saber se ele está em condições aptas de fazer as entregas. Tá? E como aqui tem um exemplo do fluxo das informações. Então eu coleto, do lado esquerdo eu coleto os dados, faço uma pré-análise nos equipamentos que estão instalados no veículo, ele passa pelo IoT Hub, faz o analítico, o banco de dados, e dentro do Power BI eu consigo saber, inclusive, a vida útil da minha frota. Uma manutenção preditiva de uma automação industrial. De baixo para cima, né, nas figuras, eu tenho vários equipamentos. Aqui é um exemplo de uma fábrica de placas-mães.
Tá? Então, as duas máquinas de fabricação de placa-mãe são acopladas a PLCs diferentes, que falam linguagens diferentes, tá? Mas quando eu utilizo, por exemplo, o AES, que é o Edge Intelligent Server, eu faço a tradução desses dados para MQTT. Eu deixo eles homogeneizados na informação. Trato eles no banco de dados, e nesse banco de dados eu posso buscar as informações para o meu RP, para o meu sistema de gestão, aí eu posso criar os meus dashboards para que eu possa fazer a análise, bem como planejamento da produção e da manutenção desses equipamentos. Um terceiro ambiente de agronegócio. Aqui eu tenho alguns exemplos de um mesmo cenário do agronegócio, o que eu posso fazer com ele. Então, desde o nível de umidade do solo, aí eu posso confrontar as informações que são geradas pelas empresas de previsão de tempo e saber, por exemplo, hoje à tarde a previsão é de mais de 90% de chuva. Então, eu não preciso ligar a minha irrigação, porque eu sei que vai vir chuva à tarde. Porém, quando eu faço essa leitura, olha, o solo está seco, eu sei que não vai vir chuva durante uns 2, 3 dias. Aí sim eu utilizo da maneira correta. Mais uma vez, todos os sensores, né, são conectados através das diversas redes LPWAN, fazendo com que o negócio seja viável para qualquer tipo de instalação. Esse é uma breve história do que a gente pode oferecer. Eu agradeço o tempo de vocês e todos nós da Advantech, Microsoft e Intel, estamos à disposição de todos vocês. Muito bom, Júlio. Legal. Então, gostei bastante aí dos exemplos de aplicações. Acho que responde algumas perguntas, mas vamos destacar aqui as perguntas dos participantes. Começando aqui pela pergunta, deixa eu ver aqui, do Fabiano. Qual é a opinião, né, sobre o cenário aí de prevenção de pragas na agricultura? Então, deixo aí para os convidados responderem sobre esse assunto. Pessoal, até o Valdemiro falando, só dar um pitaco sobre essa pergunta do Fabiano. Com o IoT para agronegócio, em resumo, todos os projetos de IoT envolvendo o agronegócio têm uma crise à parte pelo tamanho da indústria de agro. Porque pode ser para qualquer coisa, né? Desde logística de entrega do cereal até o controle de pragas. Então, quando você chega, e aí você tem bem especificado, né? Prevenção de praga para um tipo específico de cultura, isso vai determinar quais são os sensores que vão estar envolvidos, qual é o tipo de informação que você está capturando que antecipa o cenário da praga. Então, novamente, mesmo que a pergunta seja tenha uma direção, o ponto principal nessa história é maior detalhamento possível, e aí entra no projeto. E aí uma característica importante, seja de um projeto de agro ou um projeto de qualquer outra indústria, normalmente é obrigatório ter uma equipe multidisciplinar. Então, um camarada, qual a minha opinião sobre um projeto de agro com controle de pragas, precisa convidar um agrônomo para essa história. Né? Você não pode resolver o seu problema, para seja qual for o cenário, só com um time de TI, de desenvolvimento ou de infraestrutura. Cadê o agrônomo que sabe falar qual é a melhor informação para ser capturada? Seja contar o número de mariposa ou a cor que está a folha, por exemplo, quando chega no mês de março. Então, dependendo do cenário, você sabe o que você vai esperar, e aí precisa ter um cara multidisciplinar no seu projeto. Muito bom. Bom, nós temos o Afonso aqui, e ele está direcionando a pergunta para o Valdemir. Valdemir, quais são as plataformas de desenvolvimento especificamente para o IoT a Microsoft está oferecendo no momento? Legal, então tem duas frentes aí, né? Quando a gente fala plataforma, a parte específica de captura de informação, recebimento, manipulação, se você procurar depois Microsoft IoT Services, você vai achar um bando de serviços, né?
que estão em nuvem, que suporta toda a infraestrutura pós-captura do dado. Então, seja o IoT Hub como motor principal de recebimento de dados, Event Hub, Stream Analytics, que faz a parte de roteamento, ou até a visualização, uma infraestrutura de Power BI para a construção dos dashboards. Então, você tem uma série de elementos, de serviços em nuvem que suportam a manipulação do dado uma vez consolidado em plataforma, né? Quando você olha o lado do campo, você pode falar especificamente do device, e aí você vai ter um outro camarada chamado IoT Edge, Microsoft Azure e IoT Edge, que é todo o desenvolvimento de um gateway mais esperto, mais inteligente, que suporta uma computação local. E, ao mesmo tempo, você ainda tem o próprio desenvolvimento da funcionalidade de um device mesmo, né? Que pode ser suportado aí em C, C Sharp, Visual Studio, como ferramenta principal de desenvolvimento. Então, as várias frentes, seja o device, numa plataforma em .NET, ou Open, né? Você pode usar um Node.js comunicando com um IoT Hub, até passar pelos componentes que vão estar na nuvem. A plataforma é enorme, então procura lá, Microsoft Azure IoT Services, e aí você vai cair em vários blogs de desenvolvimento que suportam a discussão. Bacana. O Igor fez uma pergunta em relação aos conhecimentos básicos necessários para elaborar um projeto de IoT, desde a escolha dos sensores até a conectividade em nuvem. O Valdemir deu uma pincelada aí sobre a equipe multidisciplinar, mas deixo aí para os outros convidados responderem aí para o Igor. Fernando e Júlio, fiquem à vontade. Eu vou começar aqui. O Júlio tem até, por ser engenheiro de aplicação, né, e colocar um pouco mais a mão na massa em cada projeto, em cada sensor, ele pode comentar um pouco mais em relação a isso. Mas vai depender muito de onde você está trabalhando a sua solução de IoT, para qual segmento, né? Como o Valdemir também mencionou a respeito de agronegócio, pela questão de dimensão do negócio, dimensão de, mesmo em área, né, do que você vai trabalhar, tem aí protocolos, tem aí métodos de conexão diferentes de um lugar onde você vai trabalhar mais controlado, né? Talvez dentro de uma cidade você tem muito mais conexão do que no campo. Então você vai precisar dosar aí e entender o segmento de atuação, o que você está querendo medir. Eu não posso te falar que você vai usar um sensor A, B, C ou D. Você vai ter que analisar se aquele sensor A, B, C ou D é o indicado para o segmento que você está trabalhando, né? E mesmo também a conectividade. A questão de nuvem, a nuvem vai ser a mesma. Vai depender do que você vai processar lá, mas a conectividade é um ponto que vai variar bastante em relação à aplicação. Bacana. Júlio? Vamos lá. Todas essas aplicações, para eu ter uma noção, né, por onde começar, eu preciso saber o que eu quero, né? Então, algumas pessoas utilizam a frase qual é a dor, qual é a minha dor ou qual é a dor do cliente. A partir daí, então, vamos pegar um exemplo, tá? Eu preciso saber, vamos mudar um pouquinho os exemplos. Eu tenho uma piscicultura, então, vamos supor que eu tenha um sítio onde eu tenho alguns lagos e eu alugo esses lagos para pescaria esportiva. O que eu preciso saber, né, para que os meus peixes, por exemplo, não morram? Não é só da comida. Eu preciso saber pH da água, eu preciso saber a temperatura da água, né, o quanto ela tem de oxigênio. Então, começa daí a minha elaboração do projeto. Sabendo o que eu vou medir, transformar dado em informação. Por exemplo, o pH da terra, nesse caso, é extremamente importante? Não. Então, eu não preciso me preocupar com isso. O nível da água é importante? Sim, o nível da água é importante porque tem a ver com a oxigenação que ela vai receber. Então, também é mais um dado. É um local onde chove muito ou onde chove pouco? Se chove muito, por exemplo, eu tenho excesso de barro que vai entrar na água que pode danificar. Então, quando eu entendo o cenário, como foi falado lá no começo pelo Valdemir,
eu consigo dar valor, tá, à informação que eu vou receber. Então, se esse exemplo é mais complexo, vamos pegar um projeto um pouquinho mais simples. Tá? Eu estou sentado à frente da minha mesa, na frente do meu notebook na mesa, está calor. O ar-condicionado da empresa ele fica, né, acondicionado a 35 graus. Pô, é quente. O que eu posso fazer? Por que o ambiente fica quente? Porque o processo que envolve precisa ser a 35 graus, por exemplo. Mas para mim ainda está calor. Eu posso fazer um sensoramento na frente da minha mesa, por exemplo, que enquanto eu tiver esses 35 graus, eu posso acionar ou não um ventilador através do meu smartphone. Tá? Então, é uma aplicação mais simples, mas quais são os dados que eu vou transformar em informação? A temperatura, né, local, e se eu estou presente ou não. Então, é uma aplicação mais simples. Então, o que eu recomendo, quando você vai desenvolver um projeto, é saber o que você vai fazer com os dados. Que dado você vai transformar em informação. Porque quando a gente está falando de jogar isso para uma nuvem, para fazer uma inteligência desses dados, o que acontece? Tudo isso vai gerar um custo. Cada dado que eu subir para a nuvem, eu gero um custo. Se esse dado não for relevante, eu estou jogando dinheiro fora. Aí o que pode acontecer? Num determinado momento, fala assim, nossa, eu montei um projeto de IoT onde eu estou só tendo gasto e os dados que estão indo lá para cima não me dão informação nenhuma. Mas é porque eu não coloquei as informações ou não coloquei os dados para se transformarem em informações nos lugares corretos. Então, quando a gente fala de temperatura, por exemplo, é um dado que não precisa ficar subindo online a cada 10 segundos ou a cada 5 segundos. Quando eu tenho esses entendimentos, aí eu consigo dar o melhor direcionamento para o projeto. E para isso é que a gente está aqui também para auxiliar vocês nessa visão que muitas vezes, para a gente, muitas vezes parece simples, tá? Mas para quem não está no dia a dia, realmente é um desconhecido. Ok? Bom, agora nós temos uma pergunta do Eduardo. O Eduardo está perguntando que redes vocês utilizam em projetos de campo e na cidade? As mais frequentes. Legal, Eduardo, o Valdemir falando, tá bem balanceado tanto o Sigfox com o LoRaWAN. Esses dois projetos têm aparecido bastante em projetos que utilizam de alguma forma a nuvem Microsoft. E aí, lógico, você tem que entrar no cenário de qual que é a telemetria, a volumetria dos dados que vão estar envolvidos no cenário, porque muda bastante de Sigfox para LoRa, por exemplo. Né? Seja no data rate, por exemplo, o Sigfox é 100 megabits, quando você fala LoRa você tem números maiores, número de canais que você tem disponível, qual a topologia que você vai conectar esses sensores. Por exemplo, Sigfox é estrela, LoRaWAN você consegue fazer estrela de estrelas, então depende muito do tipo de cenário, né? Então tipicamente pouca leitura, assim, a grosso modo, tem que entrar no detalhe, mas a grosso modo, poucas leituras no dia, né, com um cenário bem pequeno e mensagens menores, você usa Sigfox tranquilamente e funciona muito bem. Quando você começa a exercitar algum cenário um pouco maior, que na comunicação, inclusive, você precisa de autenticação na comunicação, você já começa a ir para a LoRa, e eu tenho visto isso como uma tendência em alguns projetos. Mas aí depende, como eu disse, de características mais detalhadas do cenário. Né? Quando você está indo para grandes centros, aí normalmente você já está indisponível outros mecanismos de alta frequência, nem que seja rapidamente resolvendo a conectividade. Muito bom. Algum outro, Júlio ou Fernando, tem algum ponto aí para adicionar? O que o Júlio falando, eu acho que o Valdemir deu uma boa explanação, acho que é bem isso mesmo, não tem muito mais a acrescentar não. Legal. E aí o Herbert pergunta se com o Plano Nacional de IoT, tocado pelo MCT, se vai ter uma padronização de protocolos, de rede, frequência, etc. aqui no Brasil. O que vocês acham? Pode falar, Fernando.
Começa, por favor. Eu tenho acompanhado, durante 2017, eu acompanhei bastante esse projeto, né, o plano, ele foi publicado em outubro do ano passado, faz uma ou 2 semanas saiu a cartilha para o BNDES, então só para quem não tá acompanhando, recomendo fortemente entrar no site do BNDES, baixar o plano, né, o projeto, em que descreve, em resumo, o que o Ministério de Ciência e Tecnologia está fazendo como visão de IoT no Brasil. Né, a gente saiu na frente, é sensacional, o documento é legal pra caramba, mais de 60 páginas, e assim, de fato, ele vai ajudar no apoio a novos projetos. Tem mais de 70 proposições de projeto, e especificamente para cidades inteligentes, rural, a parte de indústria, né, pega bastante esse tipo de impacto, e isso vai realmente criar projeto. Mas vai fazer padronização de protocolos? Não. Né? Protocolos não vai ser o foco dessa movimentação, mas vai ajudar a escolher melhor o protocolo, dependendo do projeto. Então, assim, eu recomendo leitura obrigatória. Sai daqui, baixa o documento e sai lendo. Né? Porque ele é super importante como referência para você ter aí uma visão completa do que pode ser feito em IoT no Brasil até 2025. Vai ter muito dinheiro investido do BNDES aqui. Muito bom. Eu gostaria de acrescentar nessa resposta aí, tem pessoas muito capacitadas que estão trabalhando em cima do plano, né? Começou aí com o Maximiliano, e eles vêm desenvolvendo um trabalho fantástico em cima dessa padronização, não de protocolo, mas de forma de trabalho, de frequência. Isso até responde um pouco a pergunta do Ailson, né, que ele pergunta ali em relação à interferência na comunicação. Por isso é tão importante ter uma padronização, né? Porque com tantos dispositivos conectados, há sim a possibilidade de haver interferência na comunicação se não for padronizado, né? A partir do momento que você padroniza, você tem uma forma controlada de um não interferir no outro, você melhora essa comunicação, tá? Legal. Acho que é isso, pessoal. Já estamos com 1h16 e convidar aqui agora os participantes para a gente ligar as câmeras. E agradeço aí a presença de todos, tá? Em nome do Embarcados, agradeço a Advantech, que patrocinou esse webinar, e junto trouxe os parceiros aí para levar excelente conteúdo e soluções aí para o nosso mercado. Pessoal, Patrícia? só lembrando que se alguém precisar de certificado, pode enviar para o meu e-mail o nome, né? E eu consigo enviar para vocês depois esses certificados, tá? É patricia.carvalho@advantech.com.br. Tá, e a gente deixa também as instruções no e-mail que a gente envia depois do webinar. Isso. Júlio? Agradeço mais uma vez a todos. Se mais algumas pessoas tiverem outras perguntas, eu percebi que tem algumas outras perguntas que o pessoal encaminhou. Alô? Oi? Ficou sem áudio. Tá, agora voltou. Vamos repetindo lá. Então, agradeço mais uma vez a todos. E eu percebi que algumas algumas perguntas não foram respondidas. Né, depois que vocês disponibilizarem os contatos, se o pessoal tiver mais dúvida, a gente fica à disposição para responder todas elas. Mais uma vez, obrigado. Teve uma pergunta do Igor. Nós vamos disponibilizar as apresentações, tá? Fiquem tranquilos que vocês vão receber um e-mail com as instruções das apresentações e outros detalhes. Valdemir. Legal, pessoal. A gente falou aqui desde as 3 horas, né? Já é 1h20 de discussão e dá a ideia de que é coisa pra caramba, né? Mas é isso mesmo, tá? Então é coisa pra caramba. Bastante. Então, ou seja, realmente é muita coisa o projeto de IoT, mas ao mesmo tempo tem muito material já publicado, seja em fornecedores e em times de desenvolvimento, e muito cenário, principalmente de experts. Então, ou seja, você pega aí de Gartner, AI, uma série deles, vale a pena, saindo aqui do webinar, continuar essa jornadinha, estudando mais, e aproveita os links, se conecta com a gente,
Vai ser um prazer a gente ajudar e da melhor maneira possível o bom projeto, a solução de sucesso que vocês precisam. Muito bom. Fernando? Pessoal, muito obrigado. Como foi falado, já estamos aí 1h20 batendo um papo sobre a IoT. Não é pouca coisa. A gente falou um pouquinho, foi muito pouco de cada segmento. Cada segmento tem muito mais informação para vocês aprenderem. Busca aí qual é o segmento que vocês vão atuar, qual é a vertical, e vai a fundo nesse segmento, entendendo cada ponto para poder desenhar a solução de IoT. E você tem o contato de todos nós, se quiser desenvolver, se quiser conhecer um pouquinho mais das nossas soluções específicas para cada segmento, é só entrar em contato. Tá joia? Muito obrigado a todos. Excelente. Então, mais uma vez, muito obrigado. E como mencionado, aqui é uma porta, né? Abre-se uma porta para vocês entrarem em contato aí, tanto com embarcados quanto as empresas que estão levando esse conteúdo e produtos. Então, obrigado, pessoal. Nos vemos em um próximo webinar. Abraço. Legal, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau. Obrigado.